Livro do profeta Jeremias, de 1 a 14. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura em suas Bíblias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai e cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, e alisei aos ribeiros de águas por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará, e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. E o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Amém. Santo Deus, mais uma vez, na tua presença, ó Pai, nós rogamos que neste momento o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Que o poder da tua palavra, ó Pai, venha superar a nossa fraqueza. E que na tua força, ó Pai, nós também sejamos fortalecidos. Nos abençoa nesta manhã, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as grandes jornadas sempre exerceram fascínio sobre a humanidade. Nós nos lembramos de alguns eventos históricos que nos mostram como grandes jornadas, grandes deslocamentos, muitas vezes entraram para a história de nações ou até mesmo de religiões. Por exemplo, no islamismo, a jornada de Maomé, de Meca para Medina, um evento que é chamado por eles de Hégira, marcou o ano 1 do calendário islâmico, tamanha importância que eles deram para esse fato. Também entre os Mormons, no ano de 1847, um grupo de Mormons liderado por Brigham Young marchou durante vários dias até o lugar onde mais tarde eles iriam fundar a cidade de Salt Lake City, que seria a capital da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E já mais próximo de nós, aqui mesmo, no nosso país,
nas décadas de 50, 70, principalmente do século 20, nós vimos um imenso deslocamento de pessoas do Nordeste rumo às grandes cidades do Sudeste do país. Eventos dramáticos que entraram para o imaginário popular, que se tornaram, por exemplo, obras literárias também que descrevem esse fenômeno, romances como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ou poemas como Morte e Vida Severina, também de João Cabral de Melo Neto. Tudo isso mostra como esses eventos costumam se tornar memoráveis na história humana. E o povo de Israel também tem uma grande marcha em sua história que se tornou marcante para essa nação. O êxodo do Egito é certamente o evento mais importante da nação de Israel. Você encontra ecos do êxodo por todas as páginas da Bíblia, começando obviamente ali no livro de Êxodo, porque esse evento, o êxodo do Egito, é o evento que define a nação de Israel como povo eleito de Deus, o alvo da bênção especial e salvadora do Senhor. E o êxodo também simboliza a libertação e a esperança de que Deus cumprirá com todas as suas promessas de salvação, de que o povo do Senhor não ficará para sempre no cativeiro, mas encontrará a liberdade. E na leitura que nós fizemos agora há pouco, no texto de Jeremias capítulo 31, o profeta Jeremias nos traz de volta a um tempo muito posterior ao êxodo do Egito, mas um tempo em que o povo de Israel precisa novamente de uma mensagem de esperança, um tempo de exílio, um tempo de cativeiro, um tempo de desespero, e em meio às trevas do cativeiro, Deus fala por meio do profeta Jeremias e promete um novo êxodo, uma restauração tão profunda que não apenas vai se comparar ao êxodo dos dias antigos, mas vai até mesmo ultrapassar esse evento em graça e glória. Será um êxodo de proporções cósmicas, que vai trazer libertação não apenas aos filhos de Abraão segundo a carne, mas a todos os filhos da promessa, incluindo nós que estamos do lado de cá da cruz. E antes de entrarmos neste texto propriamente, me permitam apenas tratar um pouco do contexto desta passagem. Jeremias não é um livro que nós costumamos pregar, né? Nós raramente pregamos ou meditamos neste livro de modo mais aprofundado, mas este capítulo 30 e 31, estes dois capítulos, alguns incluem também os capítulos 32 até o 33, são os capítulos mais conhecidos deste livro. Alguns comentaristas consideram estes capítulos como o ponto alto, como o clímax da mensagem de Jeremias. Alguns têm chamado os capítulos 30 e 31 de a grande canção da consolação, outros de o grande canto da esperança. Porque aqui, meus irmãos, nesses capítulos 30 e 31, Jeremias vai narrar a restauração da nação de Israel depois do cativeiro babilônico. Lembre-se, é uma mensagem profética. São relatos de tempos que ainda não aconteceram da perspectiva do profeta, pois o cativeiro ainda é um evento futuro. Mas Jeremias já está prevendo aqui que depois do cativeiro babilônico, Deus irá trazer a nação de volta para a terra prometido. Então, quem é esse profeta Jeremias? Jeremias, juntamente com Isaías, Ezequiel e Daniel, é um dos assim chamados profetas maiores, não porque sejam mais importantes do que os outros, mas porque escreveram obras mais longas. E Jeremias foi chamado para profetizar
no tempo do rei Josias e também no tempo dos descendentes do rei Josias. Não sei se vocês lembram, lá de 2 Reis, mas Josias foi um rei piedoso, um dos mais piedosos da nação de Israel. No seu tempo, ele promoveu uma profunda reforma espiritual e também no culto. E Jeremias testemunhou a primeira parte, dessa reforma de Josias. Ele testemunhou em primeira mão o empenho desse rei em trazer o povo de volta à adoração bíblica. Mas o que acontece é que depois da morte de Josias, a situação vai se degradar muito rapidamente. Nós sabemos que reformar uma nação, reformar uma igreja é difícil, mas deformar é muito fácil. E nos tempos de Jeoaquim, então, o filho de Josias, o rei e o povo, infelizmente, voltaram com avidez para a idolatria. O povo se entregou novamente à prostituição espiritual, e apesar dos inúmeros alertas, aquela nação estava fadada ao desastre. Nós sabemos das maldições do livro da lei de Deuteronômio. Nós sabemos que a própria aliança previa que em caso de abandono do Senhor, o povo também seria abandonado à própria sorte. De modo que no ano de 597 a.C., Jerusalém, depois de diversas investidas de nações estrangeiras, finalmente cai nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Se você quer ter uma noção da grande tragédia humana que isso significou, basta você ler as Lamentações de Jeremias, o próximo livro depois de Jeremias. Você vai ver o desastre que foi a queda de Jerusalém. E o povo foi levado então para o exílio e lá permaneceria por 70 anos. E a ira de Deus, aparentemente, não iria se apagar. E é por isso que esses 2 capítulos são importantes, porque Jeremias está entregando aqui, em primeira mão, a um povo sem esperança, uma mensagem de esperança. Que mensagem era essa? A mensagem de que o cativeiro tinha um prazo de validade, de que a aflição daquele povo não iria durar para sempre, de que a ira do Senhor não arderia eternamente. A mensagem desse texto que nós lemos é que Deus continuava a amar aquele povo com amor eterno, e por causa desse amor, Ele traria de volta o povo, como Ele já tinha feito antes no Êxodo, só que agora de modo ainda mais glorioso. Não seria todo mundo que voltaria, mas um remanescente certamente iria voltar. Então, depois dessa longa introdução, não se preocupem que a exposição não será muito longa. Vamos então voltar os olhos ao texto e vamos dividir esse texto em 3 partes. Primeiramente, Deus ama eternamente o seu povo. Depois veremos que Deus traz o seu povo de volta para casa. E depois veremos que Deus dá descanso para o seu povo. Então veja aí, meus irmãos, veja que no primeiro versículo, Jeremias começa se referindo a um tempo no futuro. Naquele tempo, ele diz, naquele tempo, quando o Senhor iria restaurar a sorte de Israel. Não sei quantos de vocês lembram um dos salmos mais belos da Bíblia, o Salmo 137. A mensagem deste salmo é uma mensagem profundamente triste, né? As margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Meu povo dizia: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Porque no cativeiro o povo de Israel não teria motivo algum para celebrar,
razão alguma para cantar os cânticos de Sião. Cativeiro seria terra de tristeza, de saudade, de solidão. Mas no primeiro verso desse texto, Deus promete por meio de Jeremias que essa tristeza, essa aflição teria um fim, porque Deus ainda era o Deus daquele povo, e eles ainda eram o povo do Senhor. Então ele diz: olha, um povo voltará, um remanescente do Senhor voltará, como diz o verso 8, uma grande congregação voltará. Mas quem estaria incluído neste grupo? Ele diz no verso 1 que seriam todas as tribos de Israel, até mesmo aquelas 10 tribos do norte que abandonaram o Senhor, que abandonaram a casa de Davi e seguiram após Jeroboão. Por causa da tolice de Roboão, essa mesma tolice seria desfeita, e agora todas as tribos de Israel seriam novamente congregadas ao Senhor. Mas em que estado esse povo voltaria? O verso 4 nos responde. Na primeira parte do verso 4 ele diz: ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Se você já leu o livro de Oséias, você sabe que lá em Oséias o povo de Israel é comparado com uma mulher adúltera que abandonou seu esposo, o Senhor, e foi atrás de seus amantes. O profeta Oséias diz: olha, sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então esse povo que partiu em desgraça, que recebeu nas mãos carta de divórcio do Senhor por causa do seu adultério, quando voltará purificado, diz o Senhor. Não voltará mais como a esposa adúltera de Oséias, mas voltará como a Virgem de Israel. Porque o cativeiro teria como propósito, para usar a linguagem lá do Salmo 66, acrisolar, ou seja, purgar aquela nação, purificar esse povo pecador. O povo passará pelo fogo e pela água, e por fim estará pronto para voltar a Sião, pois é isto que o Senhor faz com a sua igreja. Nós nos lembramos do que Paulo diz lá em Efésios 5, quando ele fala a respeito do matrimônio. Ele diz que Cristo santifica por meio da lavagem da água a sua igreja, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E é exatamente isso que Deus promete que fará com o seu povo. Mas o que é que esse povo encontrará na terra quando voltar? Os versos 4 a 6 respondem. Vejam na segunda parte do verso 4, ele diz: ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Vejam que ele diz que o povo desfrutará de alegria, coisa que faltará profundamente no período da Babilônia. Esse povo vai desfrutar, e essa alegria está simbolizada nos adufes e danças. Não sei se temos aqui, mas esses adufes eram como se fossem pandeiros, que as mulheres costumavam tocar quando elas saíam em procissão nas vitórias militares de Israel, como lá em Êxodo 15 nós vemos Miriam e as mulheres saudando a vitória que o Senhor concedeu contra os egípcios. Alegria, mas não somente alegria, paz e segurança. E essa paz e segurança estão simbolizadas na plantação de vinhas. Existia uma lei em Israel que está lá descrita em Levítico 19, nos versos 23 e 25 a 25, que diz o seguinte:
quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, e será proibido. Dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis o fruto dela, para que vos faça aumentar a produção. De modo que alguém que plantava uma vinha só poderia desfrutar dessa vinha no 5º ano. E o profeta então faz questão de dizer aqui: olha, vocês irão plantar vinhas, mas vocês não somente irão plantar e os estranhos virão colher os frutos. Vocês não irão plantar e a colheita será feita por um povo estrangeiro, mas vocês vão plantar e vão desfrutar também dos frutos. Porque o que o Senhor está prometendo aqui é estabilidade, é paz, é segurança para o povo. Os atalaias de Efraim, aqueles homens responsáveis por fazer a vigilância da nação, eles ficarão desocupados. Eles não terão mais razão para ficarem alertas todo o tempo, pois os inimigos não mais penetrarão no território de Israel. Em vez disso, eles servirão agora de arautos. Darão para eles outra utilidade, de servirem de arautos para convocarem o povo ao culto do Senhor em Jerusalém. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque o povo desprezará agora os bezerros de Dan e de Betel. Eles abandonarão os ídolos e buscarão afinal o Senhor no seu santo templo. Mas a mensagem mais importante desses versos iniciais está aí nos versos 2 e 3, e dá a causa do retorno. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então Deus deixa claro aqui que quem está dando descanso para aquele povo é Ele mesmo, que eles voltarão, mas voltarão pela graça do Senhor, pois o fundamento último da esperança de Israel é o amor eterno de Deus pelo seu povo. Aquele povo poderia dizer: Deus me amou, Ele me viu de longe, lá de Sião, eu aqui na terra da minha desolação, e porque Ele me amou, Ele me trouxe da terra do norte, Ele se compadeceu de mim e me resgatou, me redimiu por amor do seu nome, de modo que o retorno do cativeiro é importante não somente pela sua dimensão política, não somente por possibilitar a restauração do culto e do templo, mas principalmente pelo que esse retorno fala a respeito do amor de Deus pelo seu povo, da qualidade desse amor. Que tipo de amor é esse? É um amor eterno, é um amor que não tem fim, é um amor restaurador, é um amor que redime. Mas em segundo lugar, meus irmãos, além de descrever o que o povo vai encontrar na terra prometida, o profeta fala um pouco a respeito do retorno em si. E é aí que ele vai comparar mais claramente esse retorno com o evento do Êxodo, como nós já falamos. Vejam então que esse retorno, no verso 7, é descrito como uma caminhada desde a terra do norte, que é uma expressão aqui que normalmente engloba a Assíria, a Babilônia, até Sião. Mas olhem só que ele diz, não apenas da terra do norte, mas ele fala ainda das extremidades da terra. Eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Veja então que essa profecia não se refere exclusivamente à nação física de Israel, ou pelo menos não somente aquele povo que estava ali no cativeiro,
Mas até mesmo outras pessoas estão aqui incluídas. Não sei se vocês lembram, mas quando Israel saiu do Egito, saiu juntamente com eles um misto de gente, essa que é a expressão usada lá. E quando ele voltar do cativeiro, também virá com ele um misto de gente, pessoas das extremidades da terra, buscando o Deus de Israel em Sião. Aquela profecia tão bela de Isaías 2, em que os gentios dizem: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Quem são, afinal de contas, esses exilados que voltam? De que maneira eles voltam? Vejam só o verso 8, como descreve essas pessoas. Primeiramente diz que era uma grande congregação, porque obviamente será um número muito grande de pessoas. Mas ele diz também que no meio deles haveria cegos e aleijados, mulheres grávidas e as de parto. E você não precisa entender isso aqui de modo literal, tá? Cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes têm algo em comum, que é o quê? São pessoas incapazes de andar sozinhas por longas distâncias. São pessoas que precisam de assistência constante. São pessoas que não vêm espontaneamente, mas são trazidas. E Deus quer dizer com isso que a ida para o exílio foi voluntária. Foi porque o povo escolheu a morte e não a vida. Foi porque o povo rejeitou as promessas de paz do Senhor e se entregou à idolatria. Ninguém forçou aquele povo a pecar contra o Senhor. Eles pecaram porque quiseram, e eles foram para o exílio como resultado natural das suas péssimas escolhas. Mas o retorno deles não será resultado das suas boas escolhas. Eles vão voltar sim, mas será um retorno miraculoso, será um retorno gracioso na completa dependência de Deus. Eles foram sadios, mas voltarão quebrados. Foram fortes, mas voltarão aleijados e cegos. Assim como nós, quando nos afastamos do Senhor, Deus ainda pode nos trazer de volta para casa, mas muito provavelmente Ele irá quebrar primeiro você. Vai partir você ao meio, como Ele fez com Pedro. Você lembra de Pedro, todo afoito, dizendo ao Senhor Jesus: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus olha para Pedro e diz: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, eu jamais te negarei. E quando então Pedro nega Jesus de fato 3 vezes, e eles estão assentados no pátio do sumo sacerdote, e Jesus olha para Pedro, os olhares se encontram, e Pedro, envergonhado, sai, procura um canto para chorar e chora amargamente. E depois então da ressurreição de Jesus, que Jesus se encontra com Pedro, ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os outros? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele restaura Pedro, mas não sem antes quebrar Pedro em 1000 pedaços e juntar os cacos do novo homem. Então nós vamos embora porque nós queremos nos perder muitas vezes, mas nós voltamos porque o Senhor quer nos salvar, Ele quer nos dar uma segunda chance. O verso 9 diz: olha, eles virão com choro e com súplicas, porque será um retorno de pessoas quebradas, como eu disse, pessoas profundamente tocadas e arrependidas. Mas vejam que essas lágrimas não são lágrimas amargas de luto, não são, mas aquelas lágrimas daqueles que estavam às margens
dos rios da Babilônia chorando. São lágrimas de um filho pródigo que volta à casa do pai, de onde nunca deveria ter saído. São as lágrimas que brotam dos olhos de quem sabe que pecou, mas que recebeu uma segunda chance. São lágrimas daqueles que não têm razão para esperar o perdão, mas sabem que foram perdoados. São lágrimas daqueles que choraram indo para a Babilônia, que choraram na Babilônia e que agora choram, mas choram como aqueles que sonham pela restauração de Israel. E Deus fará que esse retorno seja suave para o seu povo. Vejam só no verso 9, que ele diz: eu os guiarei aos ribeiros de água, porque vocês sabem que quando Israel saiu do Egito, uma das murmurações do povo era justamente o que? A falta de água. Deus teve que tirar a água da pedra para matar a sede daquele povo. E Deus diz: olha, agora não, isso não acontecerá. O suprimento de água será abundante, as águas serão caudalosas. E não somente isso, mas o caminho em que eles voltarão será caminho reto. Você já viu prefeitos que, quando vem alguma autoridade do estado ou alguma autoridade de Brasília visitar a cidade, eles dão uma arrumada na cidade? Por onde a comitiva vai passar, eles mandam tapar buraco. A ideia de endireitar o caminho, de tornar o caminho reto para alguém, é exatamente essa a ideia de facilitar a passagem de alguém, de retirar os obstáculos do caminho. Como o profeta Isaías profetiza a respeito do precursor do Messias: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É exatamente essa ideia que Deus diz que Ele fará isso para o seu povo também. Ele fará com que o caminho deles seja fácil de passar, fácil de trilhar. Será uma peregrinação tranquila de volta para Israel. Mas o mais importante aqui, meus irmãos, é que Deus se coloca como pai de Israel. Veja aí no final do verso 9 ainda, que ele diz: porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Assim como ele disse anteriormente que era movido pelo seu amor eterno, que ele traria seu povo de volta, que ele se coloca como um pai amoroso. Ele é como um pai do filho pródigo, que recebe Israel de braços abertos, uma nação de pecadores. Isaías 1, né? Um povo, uma nação carregada de pecados, os pecadores quebrados, que voltam à casa do Pai e encontram um Pai radiante, feliz, porque o seu primogênito voltou para casa. Você que é pai, talvez você já tenha ido buscar seu filho em algum lugar onde ele não deveria estar, e quando vocês chegaram em casa, você pode ter repreendido ele, pode ter reclamado, mas lá no fundo você estava feliz, porque o seu filho estava em casa com você. Assim Deus não somente repreende aquele povo, mandando para o exílio, mas Ele se alegra porque agora o seu povo está de volta a casa. O pródigo voltou à casa do Pai. E isso nos leva então ao nosso último ponto, terceiro e último ponto. Aqui nós temos a revelação de Deus, não somente como um Deus de amor, não somente como um pai para Israel, mas também como pastor de Israel. Veja aí os versos 10 e 11, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel congregará e guardará como pastor o seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Bem então que o povo podia lembrar-se das palavras do Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso.
Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Porque Deus trará o seu povo de volta como um pastor traz de volta para o aprisco a ovelha extraviada, e Ele cuidará do seu povo como um bom pastor que alimenta, protege e que guia o seu rebanho. E essa passagem fala até mesmo da missão sacrificial de Deus pelo seu povo. Não é à toa que Jesus se coloca como bom pastor, porque ser pastor é se sacrificar mesmo. Não é fácil. Você lembra de como Davi descreve a profissão de pastor? Para Saul, ser pastor é lutar contra feras terríveis, é pegar sol de dia, é passar frio de noite, é sofrer. Ser pastor, ser um bom pastor como Jesus, é dar a vida pelas ovelhas, é assumir as lutas do seu povo, é lutar contra os seus inimigos, é pisar na cabeça das cobras e ser picado por elas. E mesmo ferido, não descansar enquanto não der descanso para as ovelhas. E é isso que Deus promete, ser um pastor para o seu povo. E nos últimos versos que nós lemos, versos 12 a 14, Deus vai descrever aqui um grande banquete. Eu não sei quantos de vocês já leram as Lamentações de Jeremias, mas um dos maiores dramas que são narrados nesse livro tão singular da Bíblia é justamente o drama da fome, né? Uma cidade cercada, nos tempos antigos, sitiada, era uma cidade onde não entrava comida. Isso levava muitas vezes à fome extrema. E lá no livro de Lamentações de Jeremias, ele fala a respeito disso. Lamentações 2,19, ele diz: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama com água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome. A entrada das ruas, vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim, onde as mulheres comeu o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho. E lá em Lamentações 4, no verso 10, ele diz: as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Que coisa terrível, né, irmãos? Que coisa terrível. Pois bem, Deus promete ao seu povo que os dias vindouros serão dias gloriosos. Serão dias em que o povo irá congregar livremente. Serão dias de fartura de comida e de bebida. Ele diz nos versos 12: onde vi e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, nunca mais desfalecerão. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e meu povo se fartará com a minha bondade. Os dias de luto ficarão no passado, serão dias de danças e de alegria, dias de Éden, dias edênicos, em que o povo se fartará com a bondade do Senhor, pois nada faltará, nem a abundância de bens materiais, nem a provisão de bens espirituais. O corpo e a alma ficarão satisfeitos no Senhor, e a paz reinará no Monte Sião. Esta é a exposição, meus irmãos. Resta apenas aplicar brevemente esse texto. Talvez tenha ficado um ponto de interrogação na sua mente. Afinal, isso aqui realmente aconteceu? Se você conhece um pouquinho da história de Israel, você sabe que depois que esse povo voltou do exílio, eles tiveram realmente, depois do fim do Império Persa, eles tiveram um breve tempo de paz, né, de liberdade política na época dos Macabeus.
Mas essa profecia de Jeremias realmente se cumpriu na história? O remanescente que voltou para Israel nos tempos de Esdras e Neemias realmente encontrou esse estado de coisas? E a resposta é sim, mas não totalmente. Essa profecia realmente se cumpriu, mas não na sua plenitude. Porque o cumprimento final dessa profecia não se dará senão até os dias do Messias, até a inauguração do reino de Cristo, com todos os eventos que se sucederão após ela, inclusive coisas que sequer aconteceram ainda, coisas que estão reservadas apenas para o estado de glória, para a segunda vinda do nosso Senhor, quando essa profecia terá o seu cumprimento final. Então nós não podemos ler as profecias bíblicas achando que todas elas já se cumpriram plenamente. Então, tendo isso em mente, me permito fazer apenas 3 breves aplicações. Em primeiro lugar, considere aqui, meus irmãos, o maravilhoso amor eterno de Deus manifestado em favor dos pecadores. Esse amor foi manifestado na história de Israel por meio da disciplina. Israel foi severamente disciplinado pelos seus pecados, mas Deus tinha um propósito nessa disciplina. Da mesma maneira, Deus também muitas vezes nos disciplina hoje para o nosso bem. Muitas vezes Ele nos leva para o cativeiro. Muitas vezes Ele nos deixa em lugares áridos, em desertos, secos, para que nós experimentemos o gosto amargo do pecado, para que nós percebamos que viver longe do Senhor é viver em estado de morte. Mas se verdadeiramente nós somos filhos do Senhor, como diz o autor de Hebreus, lá em Hebreus 12, essa disciplina é para o nosso bem. Deus nos trata como filhos, pois que pai não disciplina o seu filho, a quem ama? Mas se estáis sem disciplina, diz o autor de Hebreus, é porque sois bastardos e não filhos. Portanto, a mão do Senhor pesou fortemente contra Israel, como muitas vezes a mão do Senhor pesa sobre nós também. Mas também considere o amor manifestado no retorno de Israel. Deus levantou Ciro, Deus levantou Esdras, Deus levantou Neemias, instrumentos em suas mãos, mas no final das contas, quem trouxe de volta o povo para Israel foi o Senhor, por causa do amor eterno com que Ele amou aquele povo. E é o mesmo amor que Ele tem para conosco, seus filhos também. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala exatamente isso. Ele diz: olha, o amor de Deus para conosco se mostra ainda mais evidente pelo fato de que Ele enviou seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Que tipo de amor é esse? Qual é a qualidade desse amor, senão um amor eterno, um amor que procede da própria natureza de Deus. Não é um amor circunstancial, mas é um amor divino, é um amor de Deus, é um amor manifestado no recebimento de pródigos, de pessoas indesejadas, de pessoas traiçoeiras, de pessoas que voltam as costas para o Senhor, muitas vezes durante suas vidas, e que quando voltam arrependidas, em vez de receberem da parte do Senhor um olhar carrancudo, recebem um abraço, recebem acolhimento, recebem aceitação. De modo, meus irmãos, que amor maravilhoso do nosso Deus. Em segundo lugar, considere que você também um dia já esteve no cativeiro do pecado. Cativeiro muitíssimo pior do que o cativeiro egípcio, do que o cativeiro babilônico. Porque ser escravo de Faraó, ser escravo de Nabucodonosor, certamente é terrível. Mas ser escravo de Satanás é muito pior. Ser escravo do pecado é muito pior.
Não ter esperança no mundo, estar sem Deus no mundo, longe das promessas da aliança, é muito pior. E foi neste lugar que todos nós já estivemos um dia, pois todos nós somos filhos da ira de Deus. Todos nós estávamos destinados a padecer e a morrer, depois de viver uma vida amarga como escravos de Satanás neste mundo. Mas Deus, por causa do seu imenso amor para conosco, nos resgatou e nos trouxe de volta para o seu aprisco. Deus é o nosso pastor. E se você não serve ao Senhor, saiba que você é um escravo também. Você é um escravo de si mesmo, deste reino apertado, o reino do eu. E você serve também a Satanás. E enquanto Cristo não te libertar, você permanecerá assim. Em terceiro e último lugar, considere que essa passagem aponta para um estado glorioso da igreja. Nem tudo que está aqui já foi cumprido. Como o autor de Hebreus vai dizer, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Nós não estamos fugindo como Maomé, não estamos querendo fundar uma cidade como os mormons, mas estamos em uma peregrinação. É assim que a Bíblia descreve a nossa vida cristã, não é verdade? Uma jornada. Somos forasteiros e peregrinos nesta vida. Ainda não chegamos a Sião celestial, ainda estamos a caminho. E aquele que nos redimiu também nos faz promessas. Na última ceia com seus discípulos, Cristo prometeu que um dia nós teríamos um banquete com Ele no reino dos céus, assim como Deus promete um banquete para o seu povo aqui nesta passagem. Um dia Ele diz, nós estaremos radiantes de alegria nas mansões celestes, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros, mas nós ainda não chegamos lá. Nós ainda estamos a caminho. É aquela tensão entre o já e o ainda não. Nós ainda estamos em luta, ainda estamos carregando nossa cruz, mas Deus já nos dá um gostinho antecipado do reino dos céus. Já temos a igreja, já temos os meios de graça, já temos motivos de alegria apesar das tristezas, já temos motivos para celebrar, pois sabemos que um dia Ele enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. E se a nossa fé fosse forte o suficiente, essas promessas que Deus nos faz fariam com que a nossa vida já fosse aqui um céu na terra. Infelizmente a nossa fé é fraca. Infelizmente nós não cremos nas promessas de Deus da maneira como nós deveríamos, mas todos nós somos chamados a ter esperança de peregrinos. Então essa profecia de Jeremias nos convida a nos maravilhar com a fidelidade de Deus, com o seu poder, com a sua paz que Ele nos oferece por meio de seu Filho. O novo Êxodo nos lembra que nós somos um povo liberto, não pelos nossos esforços, mas pela graça abundante do Senhor. Então, neste novo ano, leve consigo esta certeza: Deus ama você com amor eterno, e Ele traz você para casa por meio da obra de Cristo, e Ele oferece verdadeiro descanso e paz em sua presença. Uma oferta de paz e de perdão. E nós, como Israel, que nós possamos nos alegrar, meus irmãos, na bondade do nosso pastor, proclamar o seu louvor para esse mundo sem esperança. Vamos orar.